Sabe, quando a gente pensa nos Estados Unidos, que imagem vem à cabeça? Provavelmente a de uma superpotência, certo? Mas será que é só isso? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia do poder americano para entender tanto as forças quanto as fraturas que definem essa nação tão complexa. Então, a pergunta que fica é: o que a gente realmente vê quando olha para os Estados Unidos hoje? Aquela imagem de poder incontestável que o mundo todo conhece? Ou algo bem mais complicado e dividido por dentro? Porque a verdade é que, enquanto a influência americana se espalha pelo globo, dentro do próprio país, a realidade pode ser bem diferente. A gente vê cenas como estas, de agitação nas ruas, que mostram que existem divisões sociais muito profundas por lá. E essa contradição não para por aí. Existem sinais de uma desigualdade gritante. Ver pessoas em situação de rua, mesmo nos lugares mais ricos e inovadores do país, mostra um quadro muito mais complexo. Como é que se chegou a esse ponto? Bom, para entender o presente, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos começar pelas fundações, por aquilo que construiu o poder americano. A força dos Estados Unidos foi, em grande parte, construída, literalmente, no aço, nas fábricas. Foi uma capacidade de produção gigantesca que transformou uma nação agrária num verdadeiro colosso econômico. E essa linha do tempo aqui mostra bem essa escalada, né? Tudo começou lá no século XIX, com as ferrovias que costuraram o continente, depois veio a Segunda Guerra, que consolidou o país como uma potência industrial, e aí, nos anos 50, o boom do consumo. Tudo isso levou a 1979, que foi o pico, o auge absoluto do emprego industrial na história do país. Mas, como tudo na vida, esse crescimento todo teve um preço, e não foi baixo. Vamos dar uma olhada no outro lado dessa história? Pois é, aquela história de sucesso industrial, de crescimento sem fim, ela estava com os dias contados. Aquele motorzão que empurrou o país por mais de um século, bom, ele começou a engasgar. E olha, não tem jeito melhor de ver essa virada do que olhando para os números. Esse gráfico aqui é bem claro. Ele mostra uma queda brutal, contínua, no emprego industrial. Foi o fim de uma era, de verdade. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a dimensão dessa mudança. A gente está falando de sair de quase 20 milhões de trabalhadores para menos de 13 milhões em 40 anos. Isso não é só um número num gráfico, né? São milhões de vidas, de famílias, comunidades inteiras que foram viradas de cabeça para baixo. Esse fenômeno foi tão grande que ganhou até um nome para uma região inteira, o Rust Belt, o Cinturão da Ferrugem. Uma área que antes era o coração da indústria americana e que hoje, bom, a paisagem é outra, com fábricas abandonadas e muita dificuldade econômica. E talvez o maior símbolo disso tudo seja Detroit, uma cidade que já foi o ícone do poder industrial americano e que, com o declínio, sofreu consequências sociais terríveis. É o retrato do custo humano dessa transformação econômica toda. Só que essa crise econômica não aconteceu do nada, num vácuo. Na verdade, ela acabou jogando luz e até aprofundando divisões sociais que já existiam há muito, muito tempo por lá. E uma das divisões mais profundas é a tal da segregação geográfica. E não é só uma questão de, cada um mora no seu bairro. Não, a gente está falando de um sistema, muitas vezes com o apoio do próprio governo, que separou as pessoas com base na raça por décadas. E esse mapa de Chicago aqui, nossa, ele mostra isso de um jeito que não deixa dúvida. Dá para ver direitinho como a cidade foi desenhada, com bairros separados por linhas raciais. E esse padrão se repete em muitas outras cidades americanas. Então, o ponto-chave aqui é esse. Existe uma conexão direta entre esses padrões históricos, antigos, de segregação, e os conflitos e as tensões sociais que a gente vê hoje em dia. O presente é um eco do passado, em muitos sentidos. E essas tensões todas dentro do país, elas não ficam só ali. Elas também acabam moldando o jeito que os Estados Unidos se relacionam com o resto do mundo. Então, vamos olhar agora para as fronteiras. A fronteira americana é interessante porque ela tem duas caras, né? De um lado é de onde sai o poder militar do país para o mundo todo, mas o outro lado ela funciona como um imã gigantesco que atrai milhões de pessoas querendo entrar. E essa história da imigração também é super complexa. Longe de ser um fluxo único, os Estados Unidos atraem muitos talentos, gente super qualificada, que é fundamental para as indústrias mais modernas. Olha só esse dado do Vale do Silício. A maioria da mão de obra de tecnologia lá é formada por imigrantes. E essas pessoas não são apenas participantes, elas estão na linha de frente de setores cruciais,
Computação, engenharia, saúde e finanças. A contribuição delas é fundamental para manter o país na vanguarda da inovação e do crescimento. E é aí que a gente chega no grande paradoxo americano. De um lado, um poder global, que ninguém discute, militar, tecnológico, cultural, mas do outro, um país com fraturas internas muito sérias. Desigualdade econômica, as cicatrizes da desindustrialização e divisões sociais e raciais que não se resolvem. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, que é a que realmente importa. Será que uma nação consegue liderar o mundo enquanto ela mesma luta para se manter unida? Diante de tantas contradições, o futuro desta superpotência é, no mínimo, uma grande interrogação.